Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Eu quero mostrar para você nessa tarde o que aconteceu naquele dia onde trouxeram uma mulher adúltera até o Senhor Jesus. Isso está registrado no Evangelho de São João, capítulo 8. Eu quero mostrar para você também a maldade dos escribas e fariseus. Além deles não crerem no Senhor Jesus, eles perseguiam o Senhor sorrateiramente. Tentavam ou viviam tentando apanhar o Senhor Jesus em alguma palavra para ter de que o acusar. Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e de todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para o quê? Observe, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Vamos parar aqui. E eu queria mostrar para os irmãos, para você que está me ouvindo nesse momento, a armadilha, a astúcia dos escribas e fariseus, a maldade deles. Eles trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterando. E eles dizem: olha, Senhor, Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles queriam que Jesus desse uma sentença. Se Jesus, ele diz que aquela mulher deveria ser morta, apedrejada, Jesus estaria indo contra os romanos e contra o próprio Moisés. Os escribas e fariseus sabiam que ninguém ali em Israel poderia dar ordem para se matar alguém sem a autorização dos romanos. Nós podemos ver lá em João capítulo 18, versículo 31, quando os judeus levam o Senhor até Pilatos, e está escrito: Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, eles não podiam matar ninguém sem o consentimento dos romanos, que dominavam aquela terra de Israel naquela época. Então, Jesus não poderia mandar matar aquela mulher, dizer que poderia apedrejar aquela mulher. E Jesus também estaria contra Moisés se Jesus manda apedrejar aquela mulher. Por quê? Porque a ordem de Moisés era que trouxessem a mulher sozinha? Não. Está escrito aqui em Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então eles tinham que trazer, não só a mulher, eles tinham, se ela foi pega no próprio ato adulterando, por que não trouxeram o homem? Teriam que trazer o homem também. Então veja que eles tentaram
E com certeza, provavelmente esperavam que Jesus fosse dizer, não, se Moisés mandou, então apedreja. Mas o Senhor Jesus inclinou-se e escrevia com o dedo na terra. O Senhor Jesus, ele não deu resposta, mas eles continuaram insistindo, porque o intuito deles, com o coração cheio de maldade, de raiva, de ódio contra o Senhor, era conseguir alguma coisa, alguma palavra do Senhor, alguma atitude para o acusar. Como eles insistiam, Jesus se endireitou e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Interessante, né? Olha o que Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Porque Jesus sabia que todos eles, os escribas e fariseus, eram homens que estudavam a lei, os profetas, os salmos. Eles conheciam o Velho Testamento, eles conheciam a Bíblia. Eles sabiam que todos eram pecadores. Todos tinham pecado. Ninguém dentre eles podia dizer que não tinha pecado, porque havia o próprio testemunho da palavra de Deus que todos eram pecadores. Veja que o apóstolo Paulo em Romanos 3, 10, ele diz, como está escrito, observe, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha que interessante, não há nenhum só. Pastor Elias, mas Paulo escreveu isso depois, no Novo Testamento, mas ele está dizendo, como está escrito. Então ele está citando, sabe qual parte do Velho Testamento? Ele está citando o Salmo 14. Ele está citando o Salmo 14 e o Salmo, vejamos aqui, o Salmo 53. Ele está citando o Salmo 14 e o Salmo 53, porque são dois salmos quase que idênticos. Quase que idênticos. E no Salmo 14 diz, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ah, meus irmãos, olha só. Os judeus sabiam, os escribas e fariseus que estavam tentando o Senhor Jesus para ter de que o acusar, sabiam que ninguém era justo, que todos eram pecadores, não havia nenhum sequer que fazia o bem. Então Jesus disse, olha, quem estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E olha a reação deles. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Observe, meu irmão, minha irmã, que se Jesus dissesse que deveria apedrejar aquela mulher, ele também deveria dizer que todos ali deveriam ser apedrejados, porque todos eram pecadores. Graças a Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos estão condenados, todos são pecadores, mas o Senhor Jesus, ele veio
chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio salvar aqueles que estão perdidos. Graças a Deus pelo amor que Ele tem por todos nós. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato do Senhor Jesus ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.